Oh, glória, eu estou feliz. Jesus na minha alma. Eu experimento o céu na terra. Não tem coisa melhor, irmão. No dia que vocês viram o pastor Newton triste é porque ele está em pecado. Porque a minha alegria é Cristo. Amém, irmãos? Abra a palavra do Senhor. Eu quero estudar com os irmãos essa noite no livro mais importante da Bíblia sobre adoração a Deus. Eu vou até fechar aqui para fazer um teste com os irmãos. É o livro mais importante das Escrituras sobre adoração. Se você quiser saber como adorar a Deus, os princípios que guiam a vida de um adorador, você precisa ler esse livro. Abra aí. Glória a Deus. Abra nesse livro aí. Vai, eu vou esperar. Depois eu vou abrir. Eu quero estudar com vocês o livro mais importante sobre a adoração. Sobre o verdadeiro culto. Sobre como adorar a Deus. Como cultuar o Senhor. Adoração não é uma performance, é um estilo de vida. E nós vamos estudar essa noite. Os irmãos abriram? Agora eu vou dizer o livro e alguns irmãos vão se espantar, porque eu já sabia onde a maioria ia procurar. Abra, por favor, o livro de Levítico. Terceiro livro da Bíblia. Todo mundo abriu os Salmos, não foi? Ah? Fala para mim aí. Quem abriu os Salmos aqui? Levanta a mão. Seja honesto. Né? A maioria, né? Teve gente que abriu em Hebreus? Romanos, não. Todos esses livros têm seu lugar. Romanos é sobre o Evangelho. A justificação, santificação, glorificação. Hebreus é a graça explicando a lei. Faz dessa relação entre a lei e a graça. Mas o livro que nos ensina princípios da adoração é Levítico. É o livro mais chato de ler. Que muita gente não gosta, pula. Porque é uma linguagem difícil, hermética para quem não estuda um pouco mais. Mas é o manual de adoração. Todo mundo achou? Levítico capítulo 1. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, se você puder anotar aí na sua Bíblia, se você tem esse hábito, anote aí. O livro mais importante da Bíblia sobre a adoração a Deus. É nesse livro que Deus diz como quer ser adorado. Irmão, se você ou eu adora a Deus do jeito que você quer, não é a Deus que você está adorando. Deus estabeleceu uma forma de ser adorado. Levítico 1. Chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz: quando algum de vocês oferecer ofertas ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas, gado, vacas e ovelhas. Se a oferta for holocausto, tem que entender como era essa oferta, onde o animal era totalmente queimado, completamente oferecido, nada era separado para o sacerdote ou para o adorador. Oferecerá macho sem mancha. Aqui tem toda uma riqueza simbólica de perfeição. A porta da tenda da congregação oferecerá de sua própria vontade, voluntariamente, perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação. Depois, o próprio adorador degolava o animal perante o Senhor e os filhos de Israel. E os filhos de Arão. Os sacerdotes oferecerão o sangue, espargirão o sangue, a roda sobre o altar, que está diante da porta da tenda da congregação. Então, esfolará o holocausto e o partirá,
nos seus pedaços. Começou a ficar difícil a leitura, não foi? Vou ficar aqui, os irmãos não terem dificuldade de entender. Já eu explico algumas coisas. Glória a Deus. Obrigado. Isabel. Glória a Deus. Amém? Olhe para cá. Eu disse aos irmãos que Levítico é o livro mais importante da Bíblia sobre como nós devemos adorar a Deus. É óbvio, irmãos, que Levítico, na sua forma, caducou. Foi importante para aquele momento histórico. Mas na sua essência, ele permanece atualíssimo. Na sua essência, ele é imutável. Os princípios de Deus não mudam. A lei pode até mudar, mas o princípio não. Então, todos os princípios de Deus aqui, sobre como ele queria ser adorado, eles permanecem para nós hoje. Então, se nós quisermos aprender sobre como Deus quer ser adorado, como deve ser essa adoração, nós não devemos ir, por exemplo, ao livro de Salmos. Que a gente costuma dizer, né? Salmos é o livro da adoração. Se você quiser aprender a orar, a cantar, leia Salmos, medite, ore. Não é isso? A gente ensina isso para as pessoas. Certo. Se você quiser ser estimulado a orar, ou mesmo guiado a orar, ler Salmos é uma excelente opção. Só que adoração, irmãos, não se resume a cantar e orar. Adoração é um estilo de vida. Adoração não é performance. É um estilo de vida, é uma forma como você vive. Adoração a Deus não se resume a liturgia, a templo, a domingo. Adoração a Deus tem a ver com o meu dia a dia. Eu até brinquei hoje, né, com o Alan, né, a gente conversando, ele falou, pastor, nós vamos hoje no culto. Aí eu brinquei com ele, né, lembrei ele, Alan, não, nós vamos celebrar, porque o culto está acontecendo agora. O culto acontece na vida, no dia a dia, na forma como você vive a sua vida, você está cultuando, você está adorando a Deus, amém? Aqui nós nos reunimos para celebrar o culto que foi ofertado ao Senhor, amém? Então desconstrua esse primeiro paradigma aqui. Se você quiser aprender como adorar a Deus, não vá a Salmos, vá a Levítico. Irmãos, a linguagem de Levítico, por ser uma linguagem de culto, sacrifícios, oferta, templo, sacerdote, muitas vezes desestimula os irmãos a estudarem Levítico. Mas deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Alguém aqui acha Apocalipse um livro fácil de entender? Nem? Não, né? Mas você lê, não lê? Todo mundo diz, Apocalipse é um livro enigmático, difícil, simbólico, complexo, mas a gente lê, a gente estuda. E por que a gente não lê Levítico? Não lê, não estuda, não medita. Apocalipse fala das coisas que vão acontecer antes de Jesus voltar e depois que ele voltar. Mas Levítico está ensinando como eu devo adorar a Deus. E deixa eu falar algo muito importante para os irmãos aqui. Levítico, para o judeu, era o primeiro livro que eles estudavam. Porque para eles, a primeira coisa que uma criança tinha que aprender é como adorar a Deus. Não se pode adorar a Deus do nosso jeito, como a gente quer. Ele é Deus e Senhor. É Ele que determina como Ele quer ser adorado. Amém, irmãos? Muito do que se diz adoração na igreja brasileira não é bíblica. Existe muito show, entretenimento, muitas mensagens de massagear ego, de elevar o eu humano. Não existe mais adoração bíblica nos nossos púlpitos, nos nossos hinos, nas nossas mensagens. Não existe mais reverência. Tem
igrejas que parecem uma boate, irmãos. As pessoas estão querendo entreter, estão querendo atrair, estão querendo envolver as massas. Está faltando mensagem bíblica, está faltando louvor bíblico, está faltando sinceridade na adoração, está faltando verdade de Deus no altar. Os irmãos estão entendendo? Tem muita adoração na igreja que não é a Deus. É o próprio homem. É o homem sendo exaltado. É o ego humano sendo glorificado. Não é Deus que está sentado no trono. Mas se nós quisermos aprender a adorar a Deus, nós temos que vir aqui para o livro de Levítico. Amém, irmãos? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O livro de Levítico ele tem 3 principais propósitos. E eu vou falar porque eu estou na introdução, tá bom? Só na introdução. 3 principais propósitos. O primeiro, eu vou pedir para os irmãos repetirem, porque eu aprendi. Eu não gosto muito de fazer isso não, mas sempre quando eu me lembro eu sou tentado a fazer isso. Eu aprendi que geralmente as pessoas, elas memorizam e absorvem apenas 5% do que a gente fala. É pouco demais, né? Pouco demais. Quanta redundância. É pouco, não é? 5%. Então, para a gente levar um pouco mais, vamos memorizar. Os 3 propósitos do livro de Levítico. Primeiro, ser manual de culto no Antigo Testamento. Era o manual de culto do Antigo Testamento. Amém? Qual é o primeiro propósito do livro? Manual de culto no Antigo Testamento. Segundo propósito, ser o pano de fundo, o contexto do sacrifício de Jesus. Cada animal que era morto apontava para o Cordeiro de Deus que daria sua vida para nos livrar da condenação e da morte. O sacerdote tipificava Jesus, o sacerdote perfeito que nos aproximou de Deus. Então, o livro de Levítico serve de pano de fundo para eu compreender melhor a obra de Jesus. E terceiro propósito, ser o princípio do verdadeiro culto a Deus. Em todas as épocas e em todos os lugares. Qual é o terceiro propósito? Ser o princípio do culto a Deus. Então isso quer dizer que por mais que Levítico seja um manual de culto para Israel, ele permanece para nós como um guia da adoração no seu aspecto principiológico. Serve como princípio, como guia. Está aqui os princípios que dão direção de como eu devo adorar o Senhor. Amém, irmãos? Vamos lá. Eu quero ministrar essa noite falando sobre os princípios da adoração que surgem aqui desse manual de culto, que é o livro de Levítico. Qual é o primeiro princípio? Eu quero que você repita para você aprender. Levítico nos ensina, vamos lá? Levítico nos ensina, meu Deus. Levítico nos ensina, vai repetir. Levítico nos ensina, e os irmãos não estão entendendo, né? Vamos lá, para os irmãos repetir o que eu estou falando. Levítico nos ensina que não existe culto sem sacrifício. Estão entendendo? Deus estabelece como ele quer ser adorado. Ele está dizendo que não existe culto sem sacrifício. Ele estabeleceu aqui em Levítico que ninguém podia apresentar diante dele de mãos vazias. Não existe culto sem sacrifício. Nessa época aqui, não tinha, na liturgia, não tinha instrumento musical, não tinha louvor, não tinha pregação, não tinha orações coletivas. O que tinha? Sacrifício. Oferta. Cada um, quando fosse adorar, deveria se aproximar com uma oferta. Se ele pecasse, era uma oferta pelo pecado. Era um animal. Geralmente um animal que ele criava. Um animal doméstico. Um gado. Uma ovelha. Ou mesmo um passarinho, se ele fosse muito pobre.
Ou se ele tivesse alegre, feliz e quisesse fazer um culto em ação de graças, ele oferecia algum cereal, algo da sua plantação. Mas ele não podia se aproximar de Deus sem sacrifício. Isso aqui permanece para nós hoje, irmão. Não existe culto sem sacrifício. E deixa eu falar algo que Deus colocou dentro de mim enquanto eu orava hoje sobre esse texto. O culto de hoje, a maioria deles, não tem mais sacrifício. Não tem mais. E quando eu falo de culto, eu não estou falando dessa liturgia aqui, desse momento, o que eu posso até chamar desse espetáculo da fé, que é a parte pública, aquela que todo mundo vê, dessa performance. Não estou falando disso. Não existe mais sacrifício no nosso culto. Presta atenção. A oração, ela é prazerosa na essência. Não é bom orar? Qual é a sensação que você tem quando você termina de orar? Não é peso, não é culpa, não é cansaço, não é fardo, não é angústia. Me diz aí, vamos pregar junto, transmite para mim qual é a sensação que você tem quando você termina de orar. É de alívio, é de paz, é de presença de Deus, é de fardo aliviado, é de certeza de resposta, é de certeza de providência, é de que o céu está mais perto, é de que o pecado foi perdoado, a culpa foi tirada, você é renovado, você é fortalecido. Não é isso? Então a oração, na essência, ela é uma bênção, é prazerosa. Mas vamos ser honestos. A oração na forma é um sacrifício. A oração na forma, ela exige, ela é custosa. A gente vem para a oração, olha para cá. Aqui na igreja tem oração? Tem? Os irmãos sabem os horários da oração? A gente vem para a oração quando quer. Não é porque entendeu que a oração é um sacrifício que eu faço a Deus. Vem quando eu quero. Porque se eu entender que a oração é um sacrifício, eu não tenho mais animal para oferecer. Mas eu tenho a oração para fazer. E ela chega diante de Deus como sacrifício. Porque eu falei para vocês, a sensação enquanto eu oro e depois da oração é boa, mas até orar é difícil. A carne resiste, a mente se distrai, a gente arruma as desculpinhas, a gente sempre dá um jeito de fugir, de não vir, de não orar, de não ir para o secreto, de não dobrar o joelho, não é verdade? É difícil, presbítero Vanilton, é muito difícil orar. Por isso que é um sacrifício. Na essência é prazerosa, mas na forma é sacrifício. Isso quer dizer, irmãos, que se a gente só ora quando quer, o nosso culto está sem sacrifício. Eu vou falar porque Deus está mandando. Tem gente que está oferecendo culto a Deus, mas não tem mais sacrifício, por isso não tem fogo, por isso não tem presença, por isso não tem graça, por isso a vida não muda. Está só abrindo a boca, por isso que a oração não tem resposta. Pastor, já tem tanto tempo que eu oro, a minha vida não muda. Não está orando, está falando. Não tem mais sacrifício na oração. Só ora quando dá vontade, só ora quando quer. Não ora porque é um sacrifício a Deus. Irmãos, estar aqui todo dia na oração é um sacrifício. Quem vem sabe. Eu me esforço para estar todo dia. Tem quase todos os dias a carne diz assim, não vai não, fica por aí, relaxa, alguém vai, mas eu me esforço para estar aqui, porque é sacrifício a Deus, irmão, e eu sei que o céu está recebendo. Os irmãos estão entendendo? Então repete para ficar bem fácil. Se a oração é feita só quando você quer, seu culto não tem sacrifício.
O quanto te custa orar, irmão? Eu estou falando de sacrifício. Nós aprendemos aqui como Deus quer ser adorado. Ele quer ser adorado com sacrifício. O quanto nos custa orar? E eu não falo só da oração do templo, não. Eu falo da oração do quarto fechado. Da oração doméstica. Da oração de madrugada. Eu estou falando do sacrifício diário. O quanto te custa orar? Parece que a oração, irmão Júnior, se tornou um evento semanal. A gente não consegue passar meia hora de joelhos. Mas a gente passa tranquilamente horas mexendo no celular. O quanto nos custa orar? Deixa eu falar uma coisa para você. Vocês sabiam que os judeus, eles oram 3 vezes por dia? Sabiam, né? Já foi ensinado aqui na igreja muitas vezes. Sabe por que os judeus oram 3 vezes por dia? Eu aprendi isso. Tem muito tempo que eu aprendi, mas eu tinha esquecido de falar isso. Por que Daniel orava 3 vezes ao dia? Porque eram as horas que os sacrifícios do templo eram ofertados. Porque o sacerdote no templo, ele oferecia em 3 horários os sacrifícios representando todo o povo diante de Deus. Então, quando o sacerdote está lá, 9 horas da manhã, oferecendo sacrifício a Deus pelo povo, tem um judeu que não pode estar lá. Ele não pode ser aquele sacrifício e nem fazer aquele sacrifício. Então ele se separa para orar. E diz: Senhor, está aqui o meu sacrifício, a minha oração. E isso ele faz 3 vezes ao dia. Daniel, irmãos, administrava 40 cidades, era um homem ocupadíssimo. Era praticamente um prefeito de uma região. Mas ele separava 3 horários no dia dele para orar. Porque para Daniel a oração era o que, irmãos? Prazerosa? Deleite? Sacrifício. Sacrifício. Os irmãos estão entendendo? A oração, não vamos ser hipócritas. A oração é sacrifício. E foi, mulher. Está aqui. A oração é sacrifício. É ou não é? E se não está tendo sacrifício para orar, você está cultuando? Tá? Oh, meu irmão. Se a nossa adoração ela não tem sacrifício, ela não é bíblica. Não agrada a Deus. É ritual, vazio, religioso. E que não sobe diante de Deus. Está na hora da nossa oração se transformar num sacrifício a Deus. A carne vai dizer: não ore, mas eu vou orar, porque é um sacrifício que eu faço a Deus. Eu fico triste com a gente, irmão. Tem gente que levanta todo dia 5 horas para fazer academia, mas não tira um horário para orar. Tem gente que vai para o serviço, se for necessário, 4 horas da manhã, pega 3 ônibus, mas não tira 1 hora para orar. Oração é sacrifício. Oração é adoração. Oração é culto. Oração é relacionamento com Deus. Se a nossa adoração não está custando nada para a gente, é porque ela não tem valor. Não tem nenhum valor. A cruz não pesa, pastor. Irmão, presta atenção. Às vezes a gente pega as palavras, a gente exagera um pouco. Não, pastor, esse crente é bom demais. Não, é a melhor coisa. Sim. Mas tem cruz. Tem renúncia. Tem que saber dizer não. Se você só faz o que você quer, você não é crente, irmão.
Se você não obedece pastor, não obedece seus líderes, não obedece a palavra, não obedece seus pais, não obedece ninguém, você não é crente, irmão. Tem cruz, tem renúncia, tem sacrifício. A cruz de muito crente não pesa mais. Sabe por quê? Ele não está levando ela mais. Está só na imaginação dele. O quanto nos custa ser cristão, irmão? O quanto está custando para a gente? Se eu só oro quando quero, só canto quando eu quero, só congrego quando eu quero, é porque não tem mais adoração no culto que eu presto a Deus. Levítico nos ensina que não existe adoração sem sacrifício. O quanto te custa servir a Deus? Foi fácil chegar hoje aqui? A sua carne tentou te iludir, dizer assim, não vai não, você está cansado. Trabalhou muito, você merece descansar. Você está com os pés inchados. Não vai não, rapaz, fica em casa. Né? Não, você está na correria. Irmão, agora o mistério agora é correria. Pastor, estou na correria. Essa correria vai te levar para o inferno, irmão. Eu preciso falar. Se você não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para jejuar, não tem tempo para congregar, você não está adorando a Deus. Não está. Qual foi o último dia que você jejuou? Que você separou o seu dia e disse assim, essa manhã eu não falo com ninguém. Eu não estou falando do jejum trabalhando, irmão. Deus recebe. Mas eu estou falando do jejum que você fica em casa e diz assim, eu não falo com ninguém. Eu vou orar, ler a Bíblia e eu vou ficar com Deus até certo horário. 4 horas, 5 horas, 6 horas. Quanto nos custa servir a Deus? Sempre a gente tem uma desculpa para dar. A política nos mostrou que nós estamos muito bem, porque o que tinha de irmão pulando na passeata, né? Dançando, animado, mas na igreja está doente, desanimado e cansado. Para ir para o evangelismo não vai, mas para cantar na política canta. Está faltando sacrifício na tua adoração, irmão. Está faltando culto na tua vida. Davi, uma certa vez, eu estou concluindo, presta atenção. Uma certa vez ele pecou e Deus falou que ia puni-lo. Porque Deus não alisa crente não, irmão. Deus não tem filhinho de mimado, não. Se você pecar, Deus vai punir mesmo. E ainda é bom, porque senão você se acostuma a pecar. Aí Davi pecou. E Deus eu vou te punir, Davi. Davi não era bobo. Disse, opa, eu quero sacrificar o Senhor. Para tentar, né? Vou sacrificar para ver se o Senhor tem misericórdia. Aí ele chegou para um rei, para um dono de uma terra e falou assim, me ceda a tua terra para eu oferecer culto ao Senhor, sacrifício ao Senhor. Aí ele, como Davi era rei, né, ele falou, opa, a terra é sua, não vou te cobrar nada. Eu te dou os bois do sacrifício, te dou a lenha, te dou o campo, tudo é seu. Querendo fazer a média com Davi, porque Davi era rei. Sabe o que Davi disse? Muito obrigado, meu amigo. Mas me diga quanto custa. Porque se fosse para oferecer para o homem, eu podia até receber. Mas para oferecer para o meu Deus, eu não vou oferecer algo que não me custe nada. Eu não adoro Deus de qualquer jeito. Quando é para Ele, eu entrego o melhor e tudo que eu tenho. Eu não darei aos homens aquilo que pertence a Deus. Tem gente que está servindo melhor aos homens do que o Senhor da sua vida.
Quem sustenta é Deus, quem dá força é Ele. E quando é para orar tem desculpa, para congregar tem desculpa, para evangelismo tem desculpa, para buscar o Senhor tem desculpa, está servindo os homens melhor. Mas eu quero em nome de Jesus convocar você a se reposicionar esta noite e não oferecer um sacrifício que não te custe nada. Irmão, talvez não é fácil vir todas terça e domingo, mas se esforce, porque você está fazendo é para Jesus, não é para fazer a média com ninguém. É sacrifício de adoração, é Deus. Fique de pé. Eu sei que é difícil levantar de madrugada para orar, mas ore, é sacrifício a Deus. Eu sei que é difícil separar um tempo exclusivo para jejuar, mas jejum é sacrifício a Deus. O que importa é que você está honrando o Senhor. Oh, glória ao nome do Senhor. Deus me ordenou que eu trouxesse essa palavra, irmão. Não fique chateado com o pastor. Não fique achando que o pastor está jogando direta para você. Não tenho esse perfil, irmão. Eu estou fazendo o que Deus está mandando. Deus não quer que ofereçamos a Ele um culto sem sacrifício. Se não te custa servir a Deus, não é a Ele que você está servindo. Se a tua adoração não te custa um sacrifício, Deus não recebe. Ora cansado, ora na correria, mas se disponha e dizer: Senhor, eu estou aqui, usa minha vida, eu estou disponível para o Senhor, santifica a minha vida, eu estou em tuas mãos, faz a tua vontade. Mesmo sem vontade eu vou orar, mesmo sem vontade eu vou congregar, mesmo sem vontade eu vou jejuar, porque eu preciso oferecer sacrifício a Deus. Eu preciso cultuar ao Deus da minha vida. Eu vou orar no nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Oh, glória ao nome do Senhor. Jesus está aqui nessa noite. É uma oportunidade que nós temos de nos reconciliar com Ele.